vamos para mais um vídeo do nosso programa, o que o CESP considerou certo sobre determinado assunto. O que nós vamos falar agora é sobre o assunto vírus de computador. Então vamos, acompanha comigo a primeira questão que o CESP considerou certo sobre vírus. Vamos lá à leitura. O vírus de computador é assim denominado em virtude de diversas analogias poderem ser feitas entre esse tipo de vírus e os vírus orgânicos. Olha que interessante que o CESP comenta, que o vírus de computador, ele é assim denominado de fato vírus de computador, em virtude de diversas analogias poderem ser feitas entre esse tipo de vírus e os vírus orgânicos. E aí, pessoal, o que tu me diz sobre este assunto? Será que isso é fato? Será que um vírus de computador tem alguma analogia possível de ser feita com um vírus orgânico? Claro que sim. Qual é a primeira delas? Que um vírus de computador, ele precisa de um hospedeiro para funcionar. Isto é, um vírus de computador não funciona de forma independente. Ele precisa de um hospedeiro para funcionar. Assim como um vírus orgânico, vamos imaginar, um vírus biológico, também vai precisar de um hospedeiro para funcionar, de um organismo hospedeiro para funcionar. Assim é o vírus de computador. Vou repetir, o vírus de computador não funciona de forma independente. Ele necessita de um hospedeiro para funcionar. Isso já é uma analogia com o vírus orgânico, por isso ele recebe o nome de vírus de computador. E outra situação interessante, que também é uma analogia do vírus de computador com o vírus orgânico, é que o vírus de computador, ele tem a capacidade de se replicar. Quer dizer, ele tem a capacidade de criar cópias do seu código malicioso em outros hospedeiros. Então, se ele tem a capacidade de se replicar, criando cópias de si mesmo em outros hospedeiros, então ele tem similaridade com um vírus orgânico que também tem a capacidade de se replicar e criando cópias do seu código em outras células hospedeiras, por exemplo. Então, sim, nós podemos fazer basicamente duas grandes analogias entre o vírus de computador e o vírus orgânico. Os dois precisam de um hospedeiro para funcionar, para realizar o seu processo. E os dois têm a capacidade de se replicar, de criar cópias de si mesmo. É essa analogia e por isso mesmo os vírus informáticos receberam essa nomenclatura de vírus, advindos justamente dessa comparação com os vírus orgânicos. Então, repetindo a leitura da questão, quando ele diz os vírus de computador, o vírus de computador é assim denominado em virtude de diversas analogias poderem ser feitas entre esse tipo de vírus e o vírus orgânico, está correto para o CESP, ok? Bem, mas tem mais dicas aí, vamos ver a outra sobre vírus. Acompanhe a leitura comigo. Questão de 2012 do CESP, lá do Banco da Amazônia. Os vírus do tipo mutante são capazes de modificar a estrutura de arquivos para dificultar sua detecção por antivírus. Primeiro, a ideia de vírus mutante existem, são chamados vírus polimórficos. Vírus mutantes ou vírus polimórficos, porque à medida que esses vírus vão criando cópias, eles vão causando pequenas modificações, eles vão mudando a sua forma. Por isso mutantes, porque eles causam um processo de replicação, mas a cada nova replicação eles acabam tendo uma pequena diferenciação, uma pequena mutação. E eles também podem ser chamados de polimórficos, então, porque eles também alteram a sua forma. À medida que eles vão modificando o seu código, à medida que eles vão alterando a sua forma, obviamente eles passam a ser mais difíceis de serem detectados pelos sistemas antivírus. Não impossíveis, mas eles se tornam vírus bem complexos e acabam fazendo com que os sistemas antivírus tenham dificuldade de verificar a existência desse vírus de computador. Então, quando ele diz os vírus do tipo mutante, que, como eu te disse, são chamados também de polimórficos, são capazes de modificar a estrutura de arquivos para dificultar sua detecção por antivírus. Sim, por que eles são capazes de modificar a estrutura de arquivos? Porque eles precisam de um hospedeiro para funcionar, e no momento que eles estão dentro desse arquivo, que é o hospedeiro para aquele vírus, isso já é uma certa modificação na estrutura daquele arquivo, dificultando, como eu disse, a detecção por sistemas antivírus. Então, certinho essa questão de 2012 do CESP sobre vírus de computador. Ok, pessoal? Se gostou do vídeo, não esquece, marca gostei
E também se inscreve no nosso canal, divulga o nosso trabalho para que a gente continue postando cada vez mais vídeos. Até a próxima questão, bons estudos!